Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos ler os versos de 21 a 28. Evangelho de Mateus, capítulo 15, de 21 a 28. Nos diz a palavra de Deus: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Oremos. Santo Deus, nós te suplicamos a iluminação do teu Espírito para compreender a tua palavra, para entender o contexto, Senhor, em que se passou, e assim como essa mulher demonstrou fé, que nós também possamos exercitar nossa fé em Ti. É em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Mateus continua aqui os registros daquilo que ele decidiu colocar, né, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e vai mostrando para a gente que o trabalho de Jesus aqui, a missão de Jesus, ele exigia estratégia, exigia deslocamentos, exigia que Jesus tomasse decisões. E exercitar a fé em Deus envolve justamente isso. Nós temos martelado aqui por muitas vezes, e agora é um momento em que a gente pode relembrar, que a fé não é irracional. A fé é totalmente irracional. Ela é baseada na razão, e não em impressões, nem eu acho ou eu penso. A gente vai ver aqui, então, que esta história que Mateus registra, ela nos mostra o quão aquela mulher foi firme, racional, foi coerente com aquilo que ela acreditava. A implicância dos fariseus e escribas com Jesus e seus discípulos estava cada vez maior. Hoje de manhã nós relembramos, né, alguns incidentes que haviam ocorrido já anteriormente, quando Jesus e seus discípulos colhem as espigas e os escribas criticaram, né, dizendo que eles estavam desobedecendo a lei. Os escribas e fariseus criticam Jesus quando ele expulsa um demônio e diz que ele expulsou pelo poder de Beelzebu. Então, o cerco já estava se fechando. Isso se deu ao longo do ministério de Jesus. Lembra que eu tenho dito que os evangelhos juntos, quando você junta todos eles, você tem um apanhado geral dos acontecimentos. A gente está sempre correlacionando o que um diz com o que o outro disse. Se você for ver na sua Bíblia, praticamente todas as referências, né, que tem lá em Mateus, ele mostra lá o que tem em Marcos, em Lucas e João. Às vezes poucas vezes tem nos 3, muitas tem em 2. Esses trechos aqui que nós estamos estudando, né, de hoje, Marcos também registra. Só que sobre esta questão da implicância dos judeus contra Jesus,
João, ele já deixa isso claro logo no início do Evangelho. Em João 5, 16 a 18, diz assim: E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Havia já algo na mente dos escribas e fariseus dizer que o pensamento era: esse cara tem que morrer. Ele tem que morrer. E aí, por conta desse pensamento, né, no texto que vimos hoje pela manhã, eles saíram de Jerusalém para ir atrás de Jesus. E tem aquele embate, eles chegam e procuram um problema, procuram um erro, procuram achar em Jesus algum motivo para acusá-lo. Vão justamente porque seus discípulos não obedecem à tradição dos anciãos de lavar as mãos. Vimos hoje pela manhã. E aí Jesus refuta, né? Porque vocês não... Porque a lei dos anciãos, porque o costume deles, porque aquilo que vocês aprendem deles está invalidando a lei de Deus, como, por exemplo, o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Jesus, então, contra-argumenta a tradição dos anciãos com os mandamentos do Senhor. Os discípulos chegam para Jesus e dizem o quê? Olha, o pessoal não gostou não, viu? Eles está piorando a situação. É como se eles dissessem assim: maneira um pouquinho, porque vai terminar que a gente não vai poder fazer mais nada. E Jesus diz: são cegos, são hipócritas, são guias de cegos. E aí, depois desse incidente, Jesus parte dali. Dali de onde, né? A gente viu que Jesus, o ministério dele se dá praticamente em torno do Mar da Galileia, indo de um lado para o outro, caminhando para aquela região. E quando Jesus, nesse momento, ele estava ali, ao redor, perto de Cafarnaum, coisa desse tipo. E aí, ele parte dali para os lados de Tiro e Sidom. Veja bem, é porque é bom mapa, né? Um mapa eu acho muito interessante para essas horas. A gente trouxe aqui o mapa semana passada. É bom que vocês pesquisem os mapas para ver como isso acontece. Então, Israel é comprido, certo? É um tiquinho de terra de nada, menor do que Pernambuco. As distâncias não são muito grandes, né? E aí, você tem aqui embaixo, na parte de baixo de Israel, tem Jerusalém, o Mar Morto aqui de lado, aí o Rio Jordão, aí você vai subindo. Aí o Mar da Galileia, que é um lago, está aqui em cima. E aqui Cafarnaum, né? Betsaida, tudo que acontece por aqui, no lago Lago de Genezaré, ou Galileia, o Mar da Galileia, tudo no mesmo lugar, certo? Um grande lago de água doce, medindo aproximadamente 22 a 24 quilômetros de comprimento, por 12 a 15 de largura. Então, tudo acontece ali. As fotos aqui mostraram mais ou menos como é. E aí Jesus sai dessa região e sobe mais para as terras de Tiro e Sidom, que é hoje o Líbano, né? É lá que aconteceu também naquelas regiões aquele episódio de Elias com a viúva de Sarepta, né? Lá em 1 Reis 17, 8, 9, diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele é como se estivesse subindo um pouco e indo para essa região aqui. Esta região ficava às margens do mar Mediterrâneo, certo? Jesus não entra praticamente lá, ele fica naquelas bandas. Por que ele faz isso? Né? Justamente porque ele precisava de um tempo para se afastar daquele centro onde ele era mais conhecido do que os outros lugares. Vocês lembram que a fama de Jesus já percorria tudo aquilo ali, toda aquela região. Mas, evidentemente, que o centro do seu ministério, ali na Galiléia, Cafarnaum e as cidades vizinhas, era onde ele era mais conhecido.
Então Jesus se afasta um pouco justamente para dar um tempo, para estruturar as coisas. É interessante que Jesus, ele, como eu disse, ele é o próprio Deus, é homem, é 100% Deus, 100% homem. Ele precisava dormir, comer, precisava se deslocar, ele não saía, né, voando, ele andava, o episódio de andar sobre o mar para confirmar seu ministério, mas a regra era os percursos naturais. E aí então Jesus se desloca, né, com seus discípulos para essa região mais para cima, justamente para que eles pudessem então se afastar, repensar e ver como iam fazer, certo? Mas eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Imagine Jesus, alguns discípulos caminhando, tudinho, e alguém começa a clamar atrás, certo? Marcos complementa a informação sobre ela dizendo que esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia. A palavra grega aqui representa a religião que ela tinha. Ela era uma adepta da religião grega, certo? E Ciro-Fenícia era a sua terra, a sua origem. Os fenícios descendiam dos cananeus. Os cananeus aparecem na Bíblia lá em Gênesis 12, verso 6, quando diz assim: atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Então, aquela mulher, ela não era judia, ela não tinha a religião judaica, ela não pertencia ao povo de Israel, em nenhum dos aspectos. Nem ela nasceu no território judeu, nem ela tinha a religião judaica. Mas ela conhecia Jesus. Veja como é interessante. Ela clamava: Senhor, filho de Davi. Uma expressão que só alguém que tem conhecimento de quem Jesus é poderia dizer. Quem é o filho de Davi? Por que falava filho de Davi? Porque era o Messias prometido. Era o Cristo que haveria de vir. E aquela mulher, muito embora ela não vivia nas sinagogas, ela não estava o tempo todo, né, aprendendo, mas ela sabia quem era Jesus. Ela tinha conhecimento de Jesus. E ela clamava, ela já demonstra aí que tinha fé. Veja a diferença entre os escribas e fariseus e essa mulher. Os escribas e fariseus sabiam que era Jesus, eles viram as obras de Jesus, mas eles não eram convertidos. Aí vem uma lição para a gente. Se Deus não transformar a vida da pessoa, ela não vai compreender as coisas. Como nós mencionamos hoje de manhã, os escribas e fariseus, eles eram os doutores da lei. Era o máximo que alguém poderia chegar dentro de Israel. A gente mencionou o Nicodemos, né, membro do Sinédrio, um doutor da lei. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, Jesus disse para ele. Então, não adianta ter conhecimento. O conhecimento é fundamental, certo? Conhecimento é fundamental. Mas conhecimento sem a ação do Espírito não vai levar você para canto nenhum. O conhecimento sem ser alicerçado numa fé que é dada por Deus não vai transformar vidas. Nesse relato aqui, do capítulo 15, juntando hoje de manhã com agora à noite, a gente está vendo isso. Os escribas e fariseus sabiam muito, conheciam muito, sabiam da fama de Jesus, mas não acreditavam que ele era o Senhor, Filho de Deus, o Messias prometido. Aquela mulher ciro-fenícia, de religião grega, que não vivia aos pés dos mestres, ela sabia quem era Jesus e demonstra uma confiança sem igual em Jesus.
E ela chega e diz o quê? Senhor, eu estou precisando trocar de casa e não estou conseguindo dinheiro. Senhor, eu quero comprar uma fazenda, ter umas ovelhas lá para cuidar, mas não estão deixando. Não. Ela chega para dizer que a minha filha está horrivelmente endemoniada. Qual é o pai, qual é a mãe que consegue se aquietar com um filho doente? A gente, né, a experiência da gente é que a gente fica ali e cuida, e vai, e vem, e vai no quarto, e vê se está tudo bem, e tira a temperatura. Então, o cuidado dos pais e das mães, né, pode se salientar até mais com mais força, é assim. Agora, você já imaginou um filho horrivelmente endemoniado? Como é que estava o coração dessa mãe? Como é que ela estava se sentindo diante daquele problema? E ela ali, quanto tempo ela passou com essa situação? A gente não sabe. O fato é que naquele momento ela ouviu falar de Jesus, ela já tinha um conhecimento prévio de quem ele era, do que ele fazia, ela já tinha ouvido a respeito de Jesus, com certeza. E ela chega então com uma tristeza tremenda no coração e diz: Olha, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não responde nada. E para piorar, os discípulos aproximam-se dele e diz: manda ela embora. Veja bem, despede-a. É uma tradução correta do original, porque a preocupação deles ali não era atende-a, resolve logo o problema dela. Era não, era se livra dela. Os discípulos estavam ali, essa mulher está importunando, está incomodando. Ela está vindo aqui atrás, Marcos coloca como ele já tivesse chegado na casa, né? Já estivesse na casa, e ela lá, falando, pedindo, implorando. Aí Jesus fica calado, meus irmãos. Agora, por quê, né? Por quê? Você lembra que eu falei que Jesus, ele age e ele tem que planejar, ele tem que tomar decisões para que o projeto dele, né, a vinda dele chegue até o final. Tinha um momento, Jesus sabia o que ele veio fazer. Ele veio morrer na cruz, mas tinha um momento certo. Ele, como Deus, é claro que ele sabia, mas ele estava ali como homem. Ele agia de acordo. Quando ele se afastou daquela região da Galileia, depois do embate com os fariseus, ele justamente precisava de um tempo para reestruturar, para não ficar tão em vista, para poder reorganizar e poder voltar. Mas aí aquela mulher estava atrapalhando. Marcos diz assim, olha. Tendo entrado em uma casa, é o mesmo relato, Marcos 7, 24. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Certo? No entanto, não pôde ocultar-se, porque essa mulher estava atrás dele. Vamos lá, ó. Jesus está aqui na Galileia, tem todo o embate com os escribas e fariseus. Depois disso, ele sobe, se afastando de Israel, chegando próximo já da fronteira ali dos cananeus, dos sírio-fenícios, né, da Fenícia ali, que é a região de Tiro e Sidom. Ele não quer que ninguém saiba, ele tenta se ocultar, e a mulher, Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! E ele não consegue. Aí Jesus fica calado. Aquela mulher estava numa prova difícil, viu? Uma filha endemoniada em casa, vai atrás daquele que ela imagina, que ela acredita que pode resolver o problema, pede, 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 e o silêncio é a resposta. É a pior de todas as respostas, é o silêncio. Eu creio que todo mundo pensa assim, né? Leva logo um não, um sim é ótimo, um não, a gente vai se embora e vai resolver de outro jeito, mas o silêncio. Os discípulos lá, bota essa mulher para correr. A gente já está perdendo a paciência.
Ele não responde, os discípulos mandam ele embora porque estava atrapalhando. Mas Jesus responde aos discípulos. A mulher estava lá perto. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Eu não vim cuidar dela. Eu vim cuidar da casa do meu pai, dos israelitas. João 1,11 diz assim: veio para que era o seu, mas os seus não receberam. Os planos e decretos de Deus se dão no tempo e no espaço. É aqui que eu quero que a gente entenda algumas coisas, para poder chegar na fé, certo? Precisamos ser sábios e prudentes em tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente realiza. Quando Jesus, então, estava no seu ministério, eu quero salientar aqui 2 episódios. João 7,30 diz assim: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Aqui nesse episódio, João mostra que Jesus não agiu para que ele não fosse preso. É como se fosse uma intervenção divina, certo? Porque não tinha chegado a hora dele, ninguém colocou as mãos nele. Só que Lucas, capítulo 4, quando Jesus vai para Nazaré, pregar lá para os da sua casa, da sua terra, da sua família, que a gente já viu aqui, mas Lucas 4, 28 e 30 diz assim: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Então, veja, Jesus vai para Nazaré, está falando para os seus, eles se enchem de ira, pegam Jesus, levam para um alto que tinha lá, com a intenção de empurrar Jesus lá de cima para que ele morresse. Está claro aqui. Para de lá o precipitarem abaixo. Aí o verso 30 diz: Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Aqui Jesus agiu, ele escapou, ele fugiu. Por quê? Porque não era chegada a hora dele. Não era o momento. Mas aí vem essa história dessa mulher. E Jesus chega e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai. E aí, meus irmãos? Se fosse eu e você, desculpa aí, mestre, estaria chorando, né? Eita, foi mal, vou embora. É isso que a gente tem feito, na maioria das vezes. A gente não tem ficado firme junto ao mestre. Meus irmãos, olha, a filha endemoniada em casa. Eu deixo ela e vou atrás. Clamo. Os discípulos, com certeza, estavam ali: minha senhora, por gentileza, olha, não está escrito não, mas é fácil de entender que isso deve ter acontecido. Senhora, por gentileza, a gente está vindo de uma viagem grande, está cansado, o mestre precisa descansar. Dá um tempinho, ela lá. E Jesus lá calado. Nem manda embora, nem manda nada. E aí, quando os discípulos questionam, ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Então, veja bem, existe o plano de Deus, existe a questão do momento do plano de Deus, a forma do plano de Deus, como Deus quer que isso seja executado. Mas só que muitas das coisas para nós são ocultas. São os decretos secretos de Deus. E nós não sabemos. Mas revelados nós sabemos. No boletim desta semana de hoje, né, nós colocamos aqui, o título é Nós Somos Responsáveis. A doutrina dos eternos decretos de Deus não nos ensina que nós podemos ficar de braços cruzados. O que eu tenho batido e repetido aqui é justamente isso.
talvez eu percebo que a maioria já entendeu bem a soberania de Deus. Mas eu vejo dificuldade, eu digo mais uma vez, em perceber a responsabilidade humana. Então, os decretos de Deus não nos autorizam a ficar de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam sem que nós tenhamos qualquer responsabilidade sobre elas. Ela também não nos autoriza a fazermos o que quisermos, mesmo que sejam coisas erradas, sob o pretexto de que se já está tudo decretado e se eu já estou salvo, então não adianta, pode ser de qualquer jeito. Não, não é assim. Por mais difícil que seja compreender os planos de Deus para nossas vidas, devemos exercitar nossa fé para aceitarmos aquilo que não nos foi revelado e, ao mesmo tempo, lutarmos para fazer tudo da melhor forma possível. Aquela mulher não sabia o final da história. Eu fico pensando, será que ela estava lá no Sermão do Monte? Será que ela ouviu lá quando Jesus chegou e disse: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á"? Mateus 7,7. Será que ela ouviu isso? Será que alguém contou isso? Jesus teve um dia que disse: "Pede e vai ser dado. Busque e você vai achar". Você já ouviu isso, meu irmão? Já ouviu? Está fazendo isso? Será que os problemas estão acontecendo e você está... É isso mesmo. Deixa para lá. É lícito o que você está pedindo? É bíblico o que você está pedindo? O que você quer é justo, é honesto, é para a glória de Deus e o bem do próximo? Peça. Busque. O exemplo dessa mulher aqui é impressionante. Mas voltando à nossa responsabilidade, né? Ela agiu com responsabilidade. Ao tratar sobre este aparente dilema, né? Soberania, responsabilidade, o teólogo Luiz Berkoff diz que a Bíblia certamente não parte da suposição de que o decreto divino é incoerente com a livre ação do homem. Ela revela claramente que Deus decretou os atos livres do homem, mas também que seus fautores não são menos livres e, portanto, responsáveis por seus atos. Deus decreta uma coisa: tudo o que precisa acontecer para que aquilo chegue ao que Deus decretou, Deus também trabalha, ele não tolhe a nossa liberdade e faz com que tudo caminhe para o que ele quer. Mas nós somos responsáveis por isso. É isso que essa mulher aqui está fazendo. Ela não desiste de pedir. Não sabemos o futuro. Não temos condições de prever o que vai acontecer daqui a um minuto. É justamente por não sabermos o que acontecerá daqui a pouco que necessariamente precisamos ter plena confiança em Deus e procurarmos cumprir todas as suas determinações. Ele vai dar a cura ou não vai dar? Ele vai dar a casa ou não vai dar? Ele vai dar o pagamento da dívida ou não vai dar? Ele vai dar a reestruturação do casamento ou não vai dar? Você não sabe, eu não sei. Mas peça e faça a sua parte. Porque para acontecer aquilo que está decretado, vai ser através da gente. Vai ser justamente através das minhas orações, das minhas ações, daquilo que eu penso, que eu faço, que eu digo. Tudo já está determinado por Deus, mas se a Bíblia diz que devemos orar com fé, para que o Senhor nos atenda, oremos. Todos os eleitos para a vida eterna irão crer. Mas se a palavra de Deus diz que é para que nós preguemos o evangelho a toda criatura, preguemos. Se Cristo diz: "Ai do homem através do qual vem o escândalo", evitemo-lo. Devemos ter a consciência que dentro dos seus eternos planos,
Deus decretou que nós temos responsabilidade. Faz parte do decreto de Deus a sua responsabilidade, a sua ação, a sua decisão, a sua reação. Como é que você age, como é que você decide, como é que você reage diante das coisas? É sua responsabilidade. Então, voltando aqui para a mulher Cirofenícia, que a gente não sabe o nome, silêncio, discípulos reclamando, a palavra, né, que era para acabar com ela. Eu não vim atender quem não é de Israel. Ela chega então perto de Jesus, adora, dizendo: Senhor, socorre-me. Aqui a conversa é ela e Jesus. Veja, o resto estava acontecendo, os discípulos intermediando, os discípulos falando com Jesus, Jesus falando com os discípulos. Agora ela veio, adora e diz: Senhor, socorre-me. Não teve silêncio de Jesus, oposição dos discípulos, que fizeram ela desistir. Você está desistindo? Você está querendo chutar o pau da barraca? Você acha que não tem mais solução? Aquela mulher acreditou. Aí Jesus vira para ela e diz: Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Como era a cara de Jesus quando disse isso? Vamos aqui ver um detalhe escrito. A palavra usada aqui é traduzida como cachorrinho. Quando nós falamos lá em Mateus 7,6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Quando a Bíblia usa essa palavra cães, na época de Jesus, os cães que haviam, né, pela rua, era tudo cão brabo, era tudo cão raivoso. Certo? Então, hoje, aqui mesmo, né? Ao redor da igreja, você vai andando, passa um cachorro, dois cachorros, três cachorros. Às vezes eles estão latindo muito, você se assusta um pouco, né? Às vezes vem um meio brabo que fugiu, mas naquela época, tudo que era cão solto pela rua era brabo mesmo e era para ter medo. Só que aqui a palavra é cachorrinho, não é cão. E aí vem justamente, né, os estudiosos, os teólogos que pesquisaram, é que era um animalzinho doméstico, como a gente entende hoje. Esse aqui, que é usado, é como o cãozinho de casa. O cãozinho pequenininho. Aqueles que não assustam. E aí Jesus olha para aquela mulher de forma meiga, carinhosa. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Muitas vezes, e nós sabemos muito bem disso, e muito mais importante do que o que a gente fala é como a gente fala. Né? Já estudamos isso aqui. A comunicação, de uma forma bem didática, ela tem a palavra, ela tem o tom da voz, ela tem a fisionomia. A palavra é uns 7%. O tom da voz é uns 23%. E a fisionomia é uns 70%. É isso mesmo? É claro que o percentual pode mudar um pouco, mas é isso mesmo. Vamos fazer um teste? Vamos imaginar que você está resolvendo alguma coisa com muita pressa. E aí você chega no lugar e precisa tirar a xerox no documento. Só que você tem que voltar logo para entregar isso aí. Você chega para tirar a xerox, está lá aquela fila enorme. Aí você olha assim, não vai dar tempo, eu vou ter que pedir ajuda aqui.
Aí você chega lá na pessoa que está na vez, e aí explica rapidamente, mostrando que precisa, né, ser rápido, e pede: eu posso passar à sua frente? Aí a pessoa olha para você e diz: pode. A palavra afirmativa, o tom da voz suave e a cara fuzilando. Aí você olha assim e diz: não, obrigado. O diálogo aqui, então, a palavra foi dura, mas era amoroso. Jesus, quando chega e fala: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, foi com tanto amor, com tanta meiguice, que ela entendeu a mensagem. Ela percebeu. E ela diz: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha, se fosse eu quisesse me livrar da mulher, e a mulher respondesse desse jeito aqui, eu me desmanchava na hora, né? Acho que qualquer um se desmanchava na hora. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo, Jesus sabia o que ia fazer, e aquela mulher estava entendendo o que estava acontecendo. Aí Jesus chega e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Meus irmãos, olha, a gente está estudando Mateus, né? Em Mateus, eu só encontrei até agora, né? A gente está estudando, esmiuçando, mas até agora é a segunda vez que Jesus elogia uma fé. E é a segunda vez que é de gente que não é israelita. A primeira foi do criado do centurião, que ele manda recado pedindo para Jesus dar uma palavra para curar o servo dele, porque ele diz: olha, Senhor, eu sou homem, né, do exército, eu sei o que é, eu tenho gente que manda em mim e tenho gente que eu mando neles. Então eu digo ao soldado: vem, ele vem. Entra, ele entra. Vai, ele vai. Então, Senhor, manda uma palavra que eu sei que meu servo vai ficar bom. E Jesus chega, então, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Agora, a gente viu que quando Jesus acalmou a tempestade, entra num barco, ele estava num barco, né? E ele chega lá em Mateus 8:26 e diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Isso para os discípulos. Quando Pedro pede para andar, que afunda, e que Jesus puxa ele, Jesus diz para Pedro, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé. E mais para frente, a gente vai ver que Jesus vai dizer, com a questão de ter pão no ter pão, Jesus percebe e diz assim: por que discutis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Praticamente todas as passagens que falam da fé dos discípulos, ele recrimina. Homens de pequena fé. Quando chega diante dessa mulher cirofenícia, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Aí eu pergunto a você: você quer ter a fé de quem? De Pedro ou da mulher cirofenícia? Como tem sido a sua fé? Como você tem exercitado a sua fé? Quando a gente chega lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, está lá escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, a fé para a salvação é uma coisa, é dom de Deus, certo? Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé salvífica é um dom de Deus. Agora,
A minha fé para eu crer no Deus que me salvou é algo que ele concede, mas que eu tenho que exercitar. Quando o escritor, em Hebreus também, ele diz o seguinte: mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, às vezes, a pessoa ouve e não crê, e aqui esses versículos estão falando de salvação, porque não tem fé, mas indo para o lado da minha vida, da minha santificação, às vezes nós que salvos, eleitos, que já recebemos a fé para crer no Filho de Deus, não temos tido fé para crer que esse Filho de Deus está cuidando da gente. Não tem a fé suficiente para crer que esse Filho de Deus, que acalma a tempestade, que faz o cego ver, que faz o paralítico andar, que faz o mudo ouvir, vai cuidar de você também. E cadê o conhecimento? É razão. Está lá escrito. Veja, tudo segue uma coerência, tudo segue uma sequência lógica. Eu ganho a fé para crer no Salvador. Esse Salvador diz que tem poder, que é Senhor dos céus e da terra. A gente ouve os relatos aqui dos apóstolos, daqueles que viveram aquilo tudo, e não crê. Então, a fé, ela vai ter a parte do conhecimento intelectual e vai seguir uma sequência lógica e coerente. Eu creio num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas, que agindo eu, quem impedirá? Mas aí, quando é o seu problema, ele não pode. Quando é o seu problema, ele não está enxergando. Quando é a sua dificuldade, ele esqueceu. Então você está sendo incoerente, não está agindo de uma forma consciente, racional e com fé. Esses dois versículos, sem fé é impossível agradar a Deus, e alguns ouviram, mas não foi acompanhado de fé. A conexão entre esses dois versículos nos mostra como é vã toda atividade religiosa onde não há fé. A atividade exterior deve ser realizada correta e diligentemente, mas a menos que a fé esteja em operação, Deus não é honrado e a alma não é edificada. Aquela religiosidade vazia. Feito isso dos fariseus. Eles eram religiosos. Jesus nunca disse que eles não eram religiosos. Jesus nunca disse que eles não observavam a lei. Eles eram aparência só. Não havia mudança. A fé abre o coração para Deus. A fé que se recebe de Deus. Não uma mera aceitação do que é revelado em sua palavra, mas um princípio sobrenatural de graça que existe no Deus das Escrituras. Isso o homem natural, não importa o quanto religioso ou ortodoxo seja, não tem, e nenhum de seus esforços, nem ato de sua vontade, podem adquirir. É um dom supremo de Deus. Então, essa fé que nos salva, ou Deus dá ou a gente não tem. Certo? Agora você diz que Deus deu. É aqui que uma coisa tem que juntar com a outra. Se você diz que Deus deu, creia. As consequências devem ser vistas. Agora, bem, eu ganhei essa fé para crer. Agora, só que essa fé que eu tenho que exercitar, como a mulher exercitou a dela, ela não é sempre constante, nem é forte o tempo todo. O beneficiário dela deve ser ensinado por dolorosa experiência que, da mesma forma como ele não a criou, ele também não pode comandá-la. Por essa razão, ele se volta para o autor, que é Deus, e diz: Senhor, eu creio, ajuda-me com a minha falta de fé. E é assim para que, quando ler a palavra, ele seja capaz de apossar-se das suas preciosas promessas. Quando Jesus diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra, você crê nisso? Quando Jesus chega e diz assim, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Credes em Deus, crede também em mim. Quando Jesus chega e diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora, e ninguém os arrebatará da minha mão.
Você crê nisso? Você crê quando Paulo chega aos Romanos e diz: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, fome, nudez, principados, potestades, coisas do presente, coisas do porvir? Você crê nisso? Então, o exercício desta fé é fundamental para que nós, então, possamos adorar o nosso Salvador. Essa mulher, então, aqui exercitou a fé dela. A gente não sabe nem o nome dela, mas ela superou todos os obstáculos. Tudo foi colocado ali. O problema, o silêncio, a rejeição, a demora, e ela ficou firme. Então, este é o exemplo que Jesus fez com que acontecesse dentro dos seus planos, para que nós possamos saber que somos responsáveis, que precisamos exercitar esta fé que Deus nos deu nas suas promessas. E aí, superar as dificuldades, vencer o dia mal, superar os problemas que enfrentamos, crendo que Deus está no controle e, no devido tempo, a resposta que Ele tiver para nos dar deverá pacificar o nosso coração. Oremos. Senhor, assim como esta mulher esperou, teve paciência, insistiu, não desistiu diante dos problemas e obteve aquilo que ela queria, que esse exemplo também sirva para nós, que nós coloquemos, Senhor, diante de Ti todos os nossos problemas, toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Ajuda-nos a exercitar nossa fé em Ti. Em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Que Deus nos abençoe.